Olha, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que entre outras coisas, por exemplo, nos dá as informações sobre o nosso nível de saneamento básico e muitas outras informações, né? Quantas casas têm saneamento básico, vai realizar agora o censo, uma pesquisa profunda a respeito da quantidade de brasileiros e o perfil desses brasileiros. Esse censo era para ter acontecido ano passado. Não aconteceu, em função da pandemia. Agora, o IBGE reorganiza essa pesquisa e aqui no Piauí existe a previsão de contratação de pouco mais de 3 mil pessoas para a realização do trabalho. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Leonardo Passos, que é diretor do IBGE no estado do Piauí, é chefe da divisão estadual do IBGE aqui no Piauí e conversa conosco a respeito deste assunto. Dr. Leonardo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O censo deve começar quando, doutor? Boa tarde, Joelso. A coleta do censo, ela se inicia em agosto. O planejamento, como você falou, é de retomada. Estamos retomando o planejamento para que a equipe de campo do IBGE volte a visitar todos os domicílios do país a partir do dia 1º de agosto. É uma operação bem extensa e que pretende visitar todos os domicílios do país. A princípio, o censo era para ter sido realizado em que período do ano passado? Nós tivemos que adiar por um ano. Então, a coleta era em agosto, mas no mês de março nós tivemos a pandemia, o início da pandemia, e tivemos que ter um tempo para nos planejarmos, para preparar treinamento, enfim, para adequar todo o protocolo a uma situação bem diferente, que é a situação já de pandemia. Tá, agora, quando você fala adaptar protocolo, seria mais ou menos que tipo de providências a serem tomadas? Primeira coisa, o censo é uma pesquisa domiciliar, uma pesquisa que vai visitar todos os domicílios. Então, nesse sentido, todos os servidores do IBGE terão que estar bem identificados e bem paramentados realmente, protegidos para que possa fazer essa pesquisa com a maior qualidade e tranquilidade possível. Também, para a gente treinar essa quantidade enorme de pessoas, nós precisávamos de um tempo justamente para adequar o treinamento a plataformas digitais e, nesse sentido, o IBGE usou esse tempo justamente para se replanejar e esperamos colocar o censo em campo a partir do mês de agosto. A tecnologia que vai ser aplicada é a mesma que seria no ano passado, né? Quais são os investimentos que foram feitos pelo IBGE para garantir a coleta de dados de forma rápida e precisa? Há muito tempo atrás, essa coleta era feita por meio de questionários de papel, né? Então, já desde o censo de 2007, nós utilizamos uma tecnologia por meio de coleta de dispositivos móveis de coleta, uma espécie ali de um smartphone adaptado, justamente vai permitir que tenhamos o mapa de todo o território ali no tablet, ali no equipamento eletrônico, e permite trazer uma qualidade bem maior, pois é possível, por exemplo, acompanhar todo o percurso do recenseador, ver o tempo que ele está levando em cada questionário e, dessa forma, evitar que não fique nenhuma lacuna no nosso território e que toda a população seja recenseada. Tá. Quem vai fazer esse serviço? Os profissionais já estão contratados? Como vai ser a contratação? No mês de março do ano passado, nós já havíamos contratado uma pequena parte, cerca de 50 pessoas aqui no estado. Essas pessoas elas já estão contratadas. O contrato está vigorando, vigindo ainda. Está vigente. E, nesse sentido, a gente vai ter que contratar agora cerca de 3 mil pessoas, pouco mais de 3 mil pessoas, que serão aquelas pessoas que irão ao trabalho de campo, o trabalho de coleta, os recenseadores, bem como uma equipe que vai supervisionar esse trabalho de campo, que são os supervisores de coleta. Então, há essa expectativa para que sejam contratados mais de 3 mil pessoas apenas aqui no Piauí. Concurso público? Um processo seletivo simplificado por meio de provas, e vale destacar que terão vagas em todos os municípios do estado. Então, essas vagas são distribuídas nos 224 municípios do nosso estado. Então, 3 mil vagas, mais ou menos, né? Nos 224 municípios, fiquem atentos. Já tem previsão de edital, não? O edital está previsto para sair até o final desse mês. Então, serão 2 cargos, principalmente assim, o cargo de recenseador e o de supervisor. No caso, o recenseador, a exigência é de nível fundamental apenas, e o de supervisor é a exigência de nível médio. Nós já havíamos divulgado esses editais lá em março do ano passado, mas tivemos que suspender e devolver, inclusive, quem já tinha pago
essa taxa de inscrição e agora iremos retomar esse planejamento. Quais são as principais preocupações hoje do IBGE em relação ao levantamento de dados? Nós tínhamos um cenário antes e agora temos outro depois da pandemia, de renda, né, de pessoas empregadas, de pessoas que dependem de auxílios emergenciais. Tudo isso vai ser verificado nos dados do censo e quando é que esses dados estarão à disposição do público? O censo ele é uma grande radiografia socioeconômica do país. Nós vamos levantar não só quantos nós somos, essa resposta ela é importante, quanto nós somos, mas nós vamos um pouco além, saber em que condições a população vive, como ela está distribuída no território, saber dados, por exemplo, de saúde, de educação, de emprego e renda. Todas essas informações elas são fundamentais para a construção de qualquer política pública e também para o cidadão comum. Eu exemplifico que, por exemplo, numa campanha de vacinação dessa que estamos nos planejando, certamente os dados do IBGE estão sendo importantes para planejar as etapas, o público-alvo por idade, bem como se um cidadão que quiser, por exemplo, montar um estabelecimento e quer saber o público-alvo, a quantidade de mulheres num bairro X de Teresina. Essas informações elas são possíveis por meio da coleta do censo. Então, é esse grande levantamento que traz informações relevantes e vai balizar toda a informação para toda a próxima década, para essa década aqui, porque as demais pesquisas do IBGE são pesquisas amostrais. E o censo tem essa característica de ser uma pesquisa censitária que investiga todos os domicílios. Não é só um pedaço para definir qual é o todo, não. Faz realmente todo o Brasil. E, aliás, por conta disso, não se dá para dizer que os números são desatualizados. O censo é feito de 10 em 10 anos, mas no meio do censo tem outras pesquisas realizadas pelo IBGE para reformular esses dados. Perfeito. O acompanhamento, o IBGE faz esse acompanhamento de forma sistemática, utilizando a ciência estatística ao nosso favor. Imagine que não é necessário todo ano, de 3 em 3 meses, perguntar para a população toda quem está desempregado. Nós podemos utilizar uma amostra naquele intervalo e de tempos em tempos é necessário fazer essa pesquisa maior, essa pesquisa ampliada. Destacando, Joels, que nesse período da pandemia, desde o mês de março do ano passado, o IBGE suspendeu temporariamente a coleta presencial. Nós estamos fazendo a coleta exclusivamente por telefone. Então, é um apelo também que nós fazemos para a população, para que atendam ao IBGE e prestem as informações necessárias, porque nós temos mais de 50 pesquisas em campo. Temos 10 pesquisas que vão retratar, por exemplo, o setor de mercado de trabalho, sim, mas nós temos o acompanhamento da safra agrícola, da indústria, do comércio. Deve sair a próxima agora, nos próximos meses, né? Uma próxima previsão de safra? Isso, a gente faz o acompanhamento contínuo dia 11, no caso, depois dia 11 dessa semana já vai sair um novo acompanhamento de safra do nosso estado. Daí a importância e a gente faz esse apelo para que realmente a população dedique ali um pouco do seu tempo. Eu sei que hoje a gente recebe muitas ligações, mas que realmente respondam essas perguntas, essas entrevistas feitas pelo IBGE, que está se utilizando da telefonia para fazer e para continuar retratando o país. Doutor Leonardo, quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí, falando a respeito do Censo 2021, que começa no mês de agosto. Muito obrigado. Nós que agradecemos.